Quando a Bíblia diz que aqueles que sacrificam aos ídolos sacrificam os demônios, ela não fala propriamente de ídolos ou personagens da igreja. A idolatria, ela é errada, seja no cristianismo ou em qualquer tipo de cristianismo, que tem vários, né? Então, idolatrar homens, padres, pastores, você pode gostar. Você gostar do seu pai, da sua mãe, é idolatrar? Não. Então você pode gostar do seu pai, gostar da sua mãe, você pode gostar de um pastor, de um padre, né? E quem trabalha com o evangelho sabe disso. Como é gostoso, né? Uma mãe vir correndo e jogar o filho ou a filha dela nos braços da gente, como se ela estivesse dizendo: a coisa mais preciosa que eu tenho é minha filha, meu filho. Dá um cheiro nela aí, pastor. Abençoe essa criança, para você ver como é profundo isso, né? Então, Deus, ele divide a sua glória, sim. O que Satanás queria era a sua própria glória. Deus, ele não é egoísta. Aqueles que estão com Deus sempre são honrados. Inclusive Lúcifer era honrado por causa de Deus. Ele era um anjo cheio de glória, mas ele queria a sua própria glória. Quem está entendendo? Se alguém me honra como pastor, está me honrando por causa de Deus. Porque, de alguma forma, eu falo no nome de Deus. Se eu beijo a mão de um padre, como eu costumo beijar até os dias de hoje, eu só não beijo a mão do padre se o padre não deixar, mas se ele deixar, eu beijo. Beijo, até hoje eu beijo, né? É honra, para mim é honra, tá? Então, assim, é uma honra, ele é um homem que fala de Deus. Deus divide a sua glória, sim. Deus não é egoísta, tá entendendo? Mas o problema de Lúcifer é que ele queria a sua própria glória. E ele queria estragar a glória de Deus, que deu honra a ele. Então, quando eu chego lá num estado e a mãe vem com iaiá, vem com tágore, segura meu filho, pastor, abraça ele, dá um cheiro nele, abençoa ele, né? Quando chega aquilo ali, aquela mãe, a coisa mais preciosa para ela é aquele filho. Para mim é uma honra, né? Então, quando Cristo fala em ídolos na Bíblia, aqueles ídolos falados pela Bíblia não é São José, não é Santo Antônio, não é São João. O inimigo é egoísta. Obrigado pelo comentário. O inimigo, ele não queria tomar a glória de Deus, ele queria a sua própria glória, ele queria abafar a glória de Deus e aparecer. Deus sempre divide. Deus divide a glória dele com Miguel, que é igual a Deus, o nome. Deus divide com Salatiel, com serafins. Sim, são anjos cheios de glória, glória de Deus. O problema de Lúcifer foi que ele disse: eu quero a minha própria glória. A questão da idolatria pode existir em qualquer lugar. Está entendendo? Amar é porque existe uma linha muito tênue entre amar e idolatrar. Você amar seu pai, amar sua mãe, beijar seu pai, beijar sua mãe, não é pecado. O padre, o pastor, você gostar do seu pastor, gostar de um pastor, não é errado, né? Então, quando a Bíblia fala aquele que sacrifica ídolos, sacrifica demônios, preste atenção no que eu vou falar. Ele estava falando de Moloque, ele estava falando de Dargon, ele estava falando de Baal-Peor. E esse sacrifício que a Bíblia fala que é sacrificado a demônios, era crianças, animais, surubas. Entendeu como é a coisa? Então a gente tem que compreender o Evangelho. Você nunca ouviu isso, né? Você nunca ouviu isso. O Evangelho é bem claro: aquele que sacrifica o ídolo, sacrifica demônios. Entendeu? Mas esse sacrificar aos ídolos, que aquela palavra da Bíblia diz, não é você, assim, admirar São José, admirar Santo Antônio. Lembre-se, o amor e a idolatria andam muito perto um do outro. Tem hora que a gente não sabe dividir, mas existe uma diferença. Então, está aqui, né? Meu querido e glorioso São José. Está aqui, tá vendo? Cadê? Assim é. Tá vendo aí? Quem é que tá vendo, senhor Nhão?
Então é o seguinte, você gostar de São José, ou você gostar de Nossa Senhora, a Virgem Maria, não quer dizer que você está gostando de demônios, ou sacrificando-os a demônios. Porque são personagens cristãos. Quem é São José? É o padrasto de Jesus. Quem é Nossa Senhora? A mãe de Jesus. Quem é São João? O discípulo amado de Jesus. Quem é? E assim por diante. Entendeu como é? Eu não estou mandando você idolatrar esse povo, não. Mas você gostar ou falar deles não quer dizer que você está sacrificando a demônios. Isso é um erro teológico. Quando a Bíblia diz, aqueles que sacrificam aos ídolos, aos demônios sacrificam, ele está falando de Moloque, que gostava de 30, 40 crianças assadas. Está falando de Dargon, bois assados, e até pessoas e mulheres e filhos assados. Estava falando de Baal-Peor. Baal-Peor gostava de crianças e sexo surubas, cocô e xixi. Então, quem é Moloque? Quem é Dargon? Quem é Baal? Baal é o demônio. Aí resta-nos saber qual a diferença. Será que Baal é um demônio anjo caído? Ou será que Baal é um demônio gigante? Alma de gigante. Aí eu vou abrir aqui, já que estamos ao vivo, para a gente chegar na conclusão. Já que você tem aí o chart ao vivo, a semana passada, podemos ver aí no canal tipos de demônios, né? O primeiro tipo de demônios é anjo caído, Lúcifer. Segundo tipo de demônio é alma de gigante, que é a alma daqueles caras que foram feitos anjo e mulher, fizeram eles. Muitos deles eram maus. E terceiro tipo de demônio seriam espíritos formados através da energia, da boca, de invocação, tipo morte. A morte é um demônio. Então, qual tipo desses demônios seriam? Baal-Peor, porque Baal-Peor tem vários tipos de Baal. Por isso que a Bíblia fala Baals, porque tinha Baal-Peor. Por que Baal-Peor? Baal-Peor era do Monte Peor. Hoje, quanto mais pior, Peor. Geralmente, os Baais eram entidades que apareciam em cavernas ou em montes. O cara estava lá tomando conta da ovelha, aí aparecia um ser lá. Aí apareceu aqui um Baal. Aí se fazia um altar e começava a adorar, ele fazia milagres e tal, né? O Baal-Peor é muito falado porque o culto deles era um tipo de carnaval, né? Tinha sacrifícios humanos e tinha surubas com cocô e xixi, gente comendo, bebendo cocô, e era uma confusão danada. E fazendo sexo, 300 com 10, é uma confusão danada. Então por isso que o nome Baal-Peor. O Dargon era pior ainda. Dargon odiava a criança. Aí eu me pergunto para você, que tipo de demônios era esse? Será que eram almas de gigantes ou anjos caídos? Aí eu vou dar minha opinião para vocês, né? Quem está me entendendo, gente? Essa parte da Bíblia não se trata da igreja, a igreja comemorando o dia de Santo Antônio, a igreja comemorando o dia de São José. São José é um homem de Deus. A gente comemora São José com o quê? Com rezas, orações, tem a quadrilha, tem o quentão, tem a comida típica, tá entendendo? Mas esse Baal, Dargon, Moloque, eram terríveis, E tinha gente que ficava na igreja e ficava com Moloque, com Dargon, entendeu? Então assim, idolatria tem todo tipo de religião, né? Inclusive nos crentes. Mas eu estou falando sobre esse tipo de deuses. Quem é esses deuses, na sua opinião? A Bíblia diz que é demônio. Sim, mas qual tipo deles? Então, eu queria a opinião de vocês. Vocês podem dar? Pode ser, né, demônios, espíritos
eu acho que não são. Né? Só a Santa Morte, né? A Santa Morte podia ser um demônio espírito, né? Érica diz, alma de gigante. Parece muito com alma de gigante, né? Aí o outro acha que é anjo caído, um tipo de general do exército de Satanás, né? Então, você compreenda as coisas. A questão da adoração, só Deus. Agora, esses ídolos, olha, Dargon, Baal, Moloque, estão em alta, né? Pode ser os dois, pastor? Pode. Pode ser os três? Pode. Eu estou chamando para a gente conversar sobre isso, porque para que você esclareça, né? Esclarecer as coisas é muito bom para que a gente tenha o esclarecimento. E quer dizer que se eu esclarecer as coisas ficam claras. Fica. Rapaz, isso é muito profundo. É mesmo. Esses deuses são anjos caídos, pastor. Maria, pronto, a opinião de Maria, né? Pela necessidade de sacrifício não deve ser humano. Alma de gigante, pastor Kelly. Maria diz, deve ser anjos caídos. Olha. Tinha gigantes que eram muito cruéis, né? É muito interessante. Então, fica aí a opinião de vocês, tá? Uns acham que é anjo caído. Moloque, Dargon, seriam demônios da equipe de Lúcifer, né? Inclusive o próprio Luciferado hoje está em alta, né? As pessoas estão adorando muito ele, dizendo que ele é bom e gostoso. Aí que ele diz, alma de gigante, pastor. Olha. Eu acredito que a maioria deles são almas de gigante. E alguns deles são anjo caído. Como o próprio Lúcifer é um anjo caído, né? Tem a estalta, né? Asmodeu, né? É um anjo caído, né? E Asmodeu é um deus do passado. Então, a maioria deles são anjos caídos. E outros são seus filhos. Os filhos dos anjos caídos que fizeram filhos nas mulheres. Alma de gigantes. Pode ser a junção de tudo, né, pastor? Que é ruim, pode. Pode sim. Agora me lembrei do que eu ia falar. Por que eles gostam de sangue, pastor? Eita! Agora me lembrei, que maravilha, obrigado, viu? Porque existem várias energias vril. O nosso canal fala muito sobre energia vril. Essa energia, ela lança uma luz. Essa energia vril, você tem um vril para cada pessoa, como fosse um Wi-Fi. Você tem um vril para mim, eu tenho um vril para você, né? E aí o vril lança energia no ar como fosse um Wi-Fi de celular, né? E o sangue, quando se sacrifica um ser, a alma desse ser sai junto com o sangue. O sangue, além de ter todos os minerais, né? Nasce ali um Pokémon. Tem aí no nosso canal porque se sacrificavam. A ideologia dos sacrifícios. Aí eu falo sobre os sacrifícios humanos, dos deuses pagãos, e falo dos sacrifícios de Israel, dos carneiros e bodes. Então, quando você mata uma galinha, por exemplo, para comer, a alma dela é liberada e vai embora. E volta para a terra e volta de novo. Né? Mas quando você mata uma galinha para um Deus, Deus com D minúsculo, aquela energia é captada pelo Espírito e aquela energia vira um tipo de um Pokémon. Eu fui o primeiro espiritualista a falar sobre isso na internet. Na internet? Na internet. Então, quando se libera, né, aí libera muita energia no ar. Aí essa energia no ar, ela pode ser manobrada pelos espíritos para se materializar ou fazer algo. Você está me entendendo? Por isso que os espíritos pedem a alma. Eles não pedem o espírito, porque o espírito eles não dominam. Só quem domina o seu espírito e o meu é Deus.
Mas a alma pode ser dominada por seres menores. Quem é que está me entendendo? Olha. Então por isso que eles exigiam culto sessé, sururu, e exigiam cri-cri, porque é uma dor muito grande. Então é uma liberação de muita energia. O Pokémon é um demônio pequeno, um demônio de bolso. Pokémon, a cultura é chinesa e japonesa, né? Mas um demônio seria mais ou menos veja aí, 3 tipos de demônios, José de Assis, né? Eu estou entendendo, pastor, vira um tipo de Pokémon, sim. Então vamos citar uma situação e o que eu estou falando é uma profundidade muito grande. Escute as minhas palavras, você nunca ouviu falar nisso. É claro que os espiritualistas vão pegar isso. Muitos espiritualistas não sabem disso, eles fazem sem saber. Então há uma liberação da alma, quando você ama, quando você odeia, quando você faz sassu e quando morre. Quando morre a pessoa vai, ali a alma saiu, descansa em paz, né? Os animais também têm alma, né? E aí os demônios pegam aquela alma e usam. Por isso que existe alma penada. Eu provo para você que existe alma penada. Dá uma olhadinha aí no nosso canal, Alma Penada, Joilson de Assis. Aquela alma e usam. Por isso que existe alma penada. Eu provo para você que existe alma penada. A alma é o fôlego de vida. É um fôlego dentro do seu fôlego. É um fôlego que nunca sai de dentro de você. Quando sai, lascou, né? É um vento. Aí esse vento, você vê que o Pokémon é como se fosse um vento. Você joga aquela bola e ele vira naquele animal. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Existe alma penada sim. E eu provo para você que existe alma penada. Virgem Maria. Eu dou a filosofia para você de alma penada. E tem alguma pergunta? Então, assim, quando a Bíblia fala sobre sacrificar aos ídolos, é esse tipo de ídolo aí, entendeu? E, na verdade, naquela época, era humano, né? Principalmente no mês de outubro, o mês de outubro. Principalmente no mês de outubro. Acontece muitas coisas assim, tá? Por que o mês de outubro, pastor? Agosto e outubro, né? Outubro principalmente. No mês de outubro acontecem muito essas coisas. Que coisa, né? Tem alguma pergunta? Me pergunte para ver se eu digo. Se dá para dizer. Mês de outubro. Misericórdia, pastor. Nem os animais têm paz. E isso também acontecia muito nos templos de Israel, né? O próprio Salomão matou 1000 bois num dia só. E quando se matava o boi dizia porque ele morreu. Ele morreu porque ele queria comer uma picanha. Ele morreu porque ele queria que fulano... Tá entendendo? Cristo foi o sacrifício perfeito. Veja que quando Cristo morreu, ele foi direto para o paraíso. Passou 3 dias lá, né? Os demônios conseguem fazer o que com esta alma? Qualquer coisa. Enfermidade, geram enfermidades, pode empurrar a pessoa da escada, pode se materializar. É como se fosse um dinheiro, uma força. Meu Deus, é muito mistério, pastor. Sim. Não, o mês de outubro é ótimo. O mês de outubro é ótimo para fazer pacto com Deus, com os anjos. Mas do outro lado também as pessoas fazem pactos, tá?
É. É. Alma penada, como pode ser assim, pastor? Se morrer não vai para Hades e para paraíso? Não, olha, alma penada é aquela alma que tem dívida com o diabo. E o diabo, ele cobra, né? Então, quando o diabo pede a alma, ele pode usar a alma, a pessoa em vida. Por exemplo, se o diabo pedir a alma de um roqueiro, ele vai usar o roque daquele roqueiro para levar as massas dele para uma área. Mas depois da morte, eles conseguem ainda manobrar a alma. Eles manobram a alma daquele roqueiro, mesmo depois de morto. Por isso que chama-se alma penada. Faz a força. Cada pessoa tem uma força na alma. E essa força é usada por Deus, por Jesus, mas pode ser usada pelo diabo. A Bíblia é bem clara. A Bíblia mostra que Cristo foi pregar as almas que estavam em prisão. Então não tem nem o que discutir. A Bíblia é bem clara que existe alma em prisão. E alma em prisão é o quê? É alma penada. Tome, tome, tome. Tome briba, tome briba, tome briba. Sim. Do mesmo jeito que uma pessoa, um homem escraviza uma mulher escraviza um homem, faz um treco-treco, o cara fica viajando com ela para lá e para cá. E mesmo mania, existe isso? Existe. Mesma coisa o demônio. O demônio, ele é especialista em fazer alma penada. Mesmo depois de morto, a nossa alma ainda tem força. Aí isso, meu amigo, isso é uma bomba lá bomba que eu tô falando. Bomba lá bomba. E bomba, e bomba, e bomba. Tipa, pepe, iripa, pipá. Pastor! Oi! Depois que morre não serve pra nada mais. Aí onde você se engana, menino. Você é muito novo, não sabe das coisas. Preste atenção, velho. Eu provo pra você que mesmo depois de morto a gente faz muita coisa. Me prove? Eu provo. Me prove? Eu provo. Me mostra na briba? Eu mostro. Quer que eu mostre? Quer que eu mostre? Quem é que quer que eu mostre na briba? Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos, disse Jesus. Mas eu vou provar para você que mesmo depois de morto a gente faz coisa. Oxi! Oxi! Tinha um homem chamado Eliseu, que mesmo depois de sua morte, ele ainda conseguia ressuscitar um morto. Tome, 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 tome. Tome briba, tome briba, tome briba, tome briba. E a própria Bíblia diz que Jesus foi pregar as almas que estavam em prisão. E essas almas estão em prisão por quê? Não era para elas estar no inferno? Jogaram o morto dentro da cova de Eliseu. Aí o morto bateu nos ossos e o morto reviveu. Você já viu defunto ressuscitar outro defunto? Pois tome, a Bíblia é maravilhosa, né? Quando Jesus morreu, os mortos levantaram do túmulo e foram para a casa dos parentes, visitar os parentes. Oi, mulher, eu morri há 20 anos, tudo bem? Tudo bem? Ai, meu maridinho, quem é esse cara? É o meu urso, que eu casei de novo. Foi? Tome! Não, assim não. Então assim, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Pastor, seria alma combustível ou ferramenta de trabalho dos demônios? Pererepe, pepe, pá, 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 pá. Isso aí, velho. É isso aí, meu irmão, papo reto. As almas são combustíveis para os demônios. Ótimo, obrigado pelo concom. Obrigado por quê, rapaz? Concom. Obrigado pelo concom. Eles se alimentam de sofrimento também, sim. Se alimentam de sofrimento, de sexo, de safadeza, sem vergonheza. Mas olhe bem, a pessoa faz um pacto com o diabo, ele pensa, eu vou morrer e ficar livre. Fica não. O diabo pega a alma dele, mas pega para quê? Para que ele pague a dívida. Ele não fez uma dívida? Aí vai perturbar os familiares dele. Aquela alma, em vez de ajudar os familiares, vai pepé. Vai o quê, rapaz? Pepé. Pepé, tubá. Então assim,
quando as pessoas falavam em alma penada, diziam que estavam enganados, que não existiam essas coisas, mas está na nossa venta, está nas nossas ventas. Almas que não são penadas, o que acontece? Fica no paraíso gozando. Eles não têm dívida com ninguém, então não tem ninguém batendo na porta dela querendo. Mas a alma que é penada, possivelmente os dois ladrões, um de um lado e outro de outro, um se tornou uma alma penada e o outro não. O outro foi direto para o paraíso junto com Jesus. E o outro? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Mas não quer dizer, aí é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Posso ter opinião? Que a alma penada, ela vá para o inferno. Eu não acredito. Ela está pagando uma dívida, quando ela estiver livre. Uma das grandes provas que a alma penada não vai para o inferno seria porque Jesus pregou para as almas penadas. Então, se Cristo pregou para as almas penadas, elas entendem as coisas. Elas não são um bando de abestalhados, são uma alma. Quem é tu? Sei não. Essa dívida pode ser hereditária, sim. Pode ser hereditária. Como existe bênção hereditária, existe maldição hereditária, né? Então, assim, Moloque era um demônio horrível, né? Moloque, Dargon, os deuses daquela área de Israel, Síria, os deuses eram muito maus, mas mal mesmo. Os cultos deles eram cenas de terror macabras. Você pensa no pior filme de terror, aquele filme que os caras ficavam cortando os pedaços do pessoal, os cultos dele. Os Baal eram horríveis, por isso que os cananeus se ferraram. Os cananeus comeram do seu próprio veneno. Os judeus foram muito cruéis com os cananeus. Foram, porque os cananeus passavam os filhos pelo fogo. A Bíblia não diz? Não haja entre vós quem passe seu filho pelo fogo. Aí a gente fica pensando, passar o filho pelo fogo? É jogar dentro do fogo, velho. Tome! O cara é ruim mesmo, né? Se o cara faz isso com o filho, imagina com os outros. Então essas adorações aos ídolos daquela época não era você respeitar Nossa Senhora. Existe a idolatria católica, a idolatria evangélica, a idolatria de vários lugares, entendeu? Mas não é isso. Não é. A idolatria dos Baals, Baal Peor, Baal da Baixa da Égua, era essa, e era pesada. Por que os demônios precisavam de tantas alminhas de criança? Porque eles queriam ter poder na matéria. Tem poder na matéria. E a alma dá poder na matéria. São tão maus, né, pastor? E as pessoas adoram essas coisas, adoram. Eu estava vendo no site, as pessoas dizendo, eu adoro Baal, eu adoro fulano, adoro Lúcifer, eu adoro Baal. Eu adoro, e você adora o que você quiser. Mas a adoração, o demônio, ele esconde uma parte muito macabra. Tipo cenas de terror, entendeu como é a coisa? Tipo cenas de terror. Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Não tem mais pergunta para fazer? Faça, estou aqui para tentar responder. Bem, a adoração a Deus nunca incluiu essas coisas não, tá? Não. Deus não inclui não. O único sacrifício que foi feito, né? Foi o sacrifício de Jesus. Aí sim, Cristo foi um sacrifício, né? Melhor do que bodes, carneiros, bois. Cristo foi o nosso sacrifício, né? Uma vez só. Se sacrificou ele mesmo por todos. O demônio sempre é assim, ele dá com a mão e tira com outra, né? Aí às vezes a pessoa pergunta, por quê? Né? Olha, e aí onde fica Israel de parabéns, porque Israel destruiu esses cultos. Aí depois veio a Igreja Católica e destruiu os outros cultos gregos. Aí a pessoa, tudo tem defeito. Os judeus têm defeito, o católico tem defeito, o crente tem defeito. Mas a gente tem que elogiar
e dar a mão à palmatória, porque Israel botou quente nesses caras. Israel exterminava os cultos de Baal todinho. Porque também era um culto bom, né? Um culto onde você ia e dormia com 30 mulheres, a mulher dormia com uns 200 homens, cagava, mijava, bebia cocô. Era. Depois sacrificava os filhos. Era. Então isso existiam demônios ali se alimentando daquilo ali. Né? O diabo é um ilusionista, sim. E os seguidores do diabo são também. Aí depois veio a Igreja Católica. E a Igreja Católica, através do Constantino e Santa Helena, que eu sou fã de Santa Helena. Sou fã de Constantino, os pastores só falam mal de Constantino, mas eu não preciso falar mal de Constantino. Constantino teve muitas parte boa. Aí Constantino salvou a igreja cristã. Olha, cara, mas como é que você é pastor e fala isso? E eu preciso falar mal de alguém? Eu não preciso falar mal de ninguém. Constantino, você que fez seminário, teologia, ninguém nunca disse para você que Constantino salvou a igreja evangélica, a igreja cristã. Por quê? Porque a igreja cristã se envolveu com o greguismo. E a religião grega era suruba. E os cultos se tornaram surubas. No ano 300, 250 anos, a igreja se tornou pior do que o mundo. Não conta isso para você não, né? Tá vendo? Quem botou moral foi Roma. Roma disse, epa! Não vai parar isso aí. É o greguismo. Era mistura de Eros, Afrodite e Cristo. Isso é história pura, que a igreja evangélica não conta de pau. Você já ouviu falar nisso? Depois estude para você ver. Chiquinho tem informação privilegiada? Tem. Mas você nunca ouviu falar nisso. Você está 10, 20 anos dentro da igreja, nunca ninguém falou isso. A gente pensa assim, Atos dos Apóstolos, todo mundo orando, dividindo a comida. Até ali tá bom. Mas depois de Atos dos Apóstolos, no ano 200 depois de Cristo, começou a frescura. Aí eles ficaram entre o grego e o cristão. Aí os caras disseram, vamos misturar tudo, velho. Aí surgiu aquela ideologia que, já que tudo vai se acabar, vamos gastar para se acabar logo, né? Então os cultos começaram a aparecer, cultos cristãos de Afrodite, culto cristão de Eros, culto cristão de Dionísio, onde os crentes bebiam, que ficava bêbado. Tá até uma partezinha no Evangelho falando sobre isso. Vocês comem demais, bebem demais. Só que ele não falou a outra parte. Falou aquela parte da mulher que leva todo mundo para a cama, não sei o que lá. Aquilo já é um código. Aí Constantino disse, ei, vamos parar com essa zorra total. Constantino, de Constantinopla. A igreja romana foi quem botou moral. Disse, não, o culto cristão não é assim não. E ela disse, o culto cristão é desse jeito. E pronto. Aí os caras começaram a comemorar o culto cristão nos sítios. Aí o exército romano ia lá e matava. Tem que adorar sem contatos. E os caras queriam contato, queriam beber, queriam comer, entendeu? E isso no meio do cristianismo. Aí surgiu Dom Leão I, que foi o primeiro papa que botou moral mesmo. E Dom Leão disse, não é assim, né? Você pode ter seus treco-treco, mas fora, na igreja não. Aí nasceu a força católica. Constantino tirou a igreja de dentro dos túmulos e colocou a igreja nos tronos. Aí se a gente faz besteira ou não faz, é com a gente, né? Mas o pastor que é contra trono, por favor, vá pregar na comunidade, vá pregar lá na África, vá pregar lá na Síria. Não vai, é todo mundo dizendo, eu sou contra tronos, e pregando com suas igrejas de 10 mil pessoas, com ar-condicionado, seus aviões. É muita hipocrisia. Se você acha que não é para ter trono, então vá lá para aquelas comunidades pobres da África pregar. Vai não, nenhum vai. Nenhum vai. Então, quando Constantino botou a igreja nossa, cristã, nos tronos, ela nos proporcionou templos enormes, pecado, homem e mulher, sempre vai haver, gente. Tá entendendo? Onde tem buraco, tem gente que cai dentro. Então assim, esse negócio de homem e mulher, um come outro, essas coisas, sempre houve, sempre vai haver,
Na igreja evangélica o que mais tem é isso mesmo, né? Então, não tem nada assim, fulano dormiu com fulana, fulano pegou cicrana, não estou dizendo que é certo, mas aonde tem homem, tem fornicação, lepo-lepo, tem um lepo-lepo escondido, o permitido, o coitado, tá entendendo? Porque nós é homem, a gente mija e caga onde vive. Agora, o Constantino teve, e a Santa Helena, que é a mãe de Constantino, é quem mandava em tudo. Santa Helena contribuiu com o casamento, né? Tem a parte negativa e a parte positiva em tudo. Eu estou falando a parte positiva de Santa Helena, estude Santa Helena e estude. Santa Helena morreu porque ela era apaixonada por judeus, era apaixonada por Jerusalém. Ela morreu em Jerusalém de uma doença desconhecida. Até hoje, ficam pensando que ela foi envenenada. O sonho dela era ir para Israel. O meu sonho também é ir para Israel, tá? Mas não é para ser envenenado, não. Porque tinha muitos inimigos, né? O filho dela tinha muitos inimigos. Quem é popô tem muito inimigo, né? Dizem que a gente entra na popô pelos amigos e não sai por causa dos inimigos. Os inimigos não deixam sair, não. Aí quem tenta sair, o inimigo tenta exterminar. Então, assim, Santa Helena, ela era mulher, era mãe de Constantino, e Constantino obedecia a ela. Constantino deu tudo para a igreja. Constantino deu dinheiro, templos, deu a caneta e deu uma coisa que ninguém pensa: príncipes. Porque o evangelho precisa de príncipe, tudo precisa de príncipe. O príncipe é quem domina tudo. Existe a família quântica que obedece ao príncipe. Se o príncipe for de Lúcifer, aquela família quântica é levada para Lúcifer. Se o príncipe for de Jesus, aquela família quântica é levada para Jesus. Então a Igreja Católica tem muitos príncipes. E esses príncipes, tem gente que participa da Igreja Católica porque o príncipe dela inconscientemente participa. A questão de namoro, de beijo, passado de mão, essas coisas sempre acontecem, tá? Quem é pastor presidente, quem é padre, sabe que isso acontece. Não tem. Fulano beijou fulano. É porque o inimigo, ele quer assustar para dizer que é uma coisa. Entendeu? Mas onde tem homem e mulher, meu amigo, tem lepo-lepo. Permitido, não permitido, escondido, treco usado, dividido, compartilhado. Oxe, o zap Os príncipes cristãos têm que ser valorizados, sim. Às vezes, por isso que você encontra um pastor, abre uma igreja, passa 10 anos, não sai do lugar, e outro abre uma igreja com 40 anos, domina o mundo. É um príncipe. Mas se esse príncipe fosse satanista, levava todo mundo. Existe um grupo quântico que segue o príncipe. A gente não nasce para ser, a gente nasce sendo. Então, Roma deu para a igreja príncipes. Eu não estou dizendo se esses príncipes são certos ou errados, mas eles podem estar 70% certo, 80% certo. O homem, ele nunca está totalmente certo. Ele está basicamente, ele pode estar 60%, 80% certo. Quem está me entendendo, gente? Tem alguma pergunta a fazer? Então aí falamos sobre a adoração de ídolos. Esses ídolos, eu sei que existe idolatria na igreja católica, na igreja evangélica. Existe, mas aí você também, por exemplo, a pessoa dizia, não, você comer milho no dia de São João é sacrificar os ídolos. Não. Você comer uma pamonha no dia de São João, não. São João é o servo de Deus. É o dia do servo de Deus. Entendeu como é a coisa? Deixa eu ver mais. Eu estou entendendo, pastor. Então, essa questão histórica, muitas vezes não é falada. Eu vou dizer para você que tem pastores que não sabem disso. Então, o que acontece com o inimigo? O inimigo quer escandalizar a igreja. E é claro que existe escândalo, e claro que existe erro, mas onde tem gente tem erro. Me mostra uma igreja que não tem um pastor que caiu, uma irmã que fez isso, que deu, que comeu e tal. Em todo canto tem. Então, esse negócio que o inimigo fala, é porque, primeiro, existe íngues especialistas em derrubar a igreja católica. A igreja católica é uma força, e a crente também. E existe uma intenção no inimigo de ridicularizar o cristianismo, entendeu?
Ao mesmo tempo que ele ridiculariza, porque um padre caiu, um pastor pegou numa pessoa, eles valorizam o cara transando no meio da rua no dia de carnaval. Você notou que, por um lado, ele se escandaliza com o peido, e por outro, a cagada, e eles, ó, tá vendo? Os grupos estão tão animados, bêbados, os caras transando no meio da rua, os pessoal do apartamento tudo vendo, ninguém fala nada, né? Mijando no meio da rua. Não, isso é cultura. E tome cultura. Então assim, a igreja sempre foi atacada. E como nós temos defeito, todo ser humano tem, o inimigo pega os defeitos. O inimigo é sujo, né? Não é verdade? Ele que fez aquela cagada nos céus, ele vem acusar os homens na terra. Os homens têm erro? Tem. Né? Ok? Então está aí a observação sobre os cultos pagãos. Os cultos pagãos, graças a Israel, foram exterminados, tá? Aquele povo era muito cruel. Eles chegavam, às vezes por ano, uma família daquela sacrificar 2, 3 cri-cri. Por isso tinha muita mulher, as mulheres pariam todo ano. Eles sacrificavam para os cri-cri, para os seus deuses. Eles eram cruéis. A Israel exterminou eles. Mas eles sobreviveram ainda. Os Baal, os Baalins, que a Bíblia fala, né? Depois veio a grande influência grega, dos cultos gregos no cristianismo. A Igreja Católica veio e manteve a questão. Então a religião, do jeito que a gente conhece, deve muito aos príncipes, tá? Direto ao assunto.